São 11h04. Deixo com você uma palavra do Salmo 117, versículos 1 e 2. Louvem ao Eterno, todos, aplaudam o Eterno, todos os povos. Seu amor tomou conta da nossa vida. Os caminhos fiéis do Eterno duram para sempre. Aleluia! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 18 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, discussões que matam. Já assistiu alguma discussão que o tom foi subindo e no final das contas a pessoa ou as duas pessoas, assim, tem mais gente, né? A turma chegou nas vias de fato ali e existem discussões que acabam caminhando para violência física, em muitos casos até a morte. Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje aqui no nosso Debate 93. Vamos pensar um pouco sobre esse tema, o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Também a história de parece brincadeira, mas não é. Alguns jogos que acabam criando grandes dificuldades, e muitos especialistas dizem que determinadas brincadeiras podem influenciar não apenas crianças e adolescentes, como jovens e adultos, de igual forma. Coisas que podem não nos edificar exatamente, né? A Bíblia diz em Mateus 6 que os olhos são a lâmpada do corpo, então ter contato com determinados tipos de jogos seria uma forma de contaminar o nosso corpo. Eu quero ver a sua opinião e a sua participação hoje aqui no nosso Debate 93. E Deus, Ele responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Então, se uma pessoa não tem sua oração respondida, significa que a culpa é exclusivamente dela? Onde está a graça de Deus? O que fazer para ter uma fé capaz de mover a mão de Deus? Eu quero a sua opinião. Participação é agora. É o Debate 93. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje, pastora da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, tal qual aos nossos ouvintes também. Eu acredito que a motivação é um dos fatores preponderantes para a gente poder responder essa questão. Eu gosto de um texto, já começo citando lá em 1 João capítulo 5, aonde a base bíblica nos versículos 14 e 15 vai dizer assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, aí vem destaque, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ou seja, Deus responde à oração, e vale outro destaque aqui. A expressão, o verbo utilizado aqui da nossa ouvinte não é o atender, é o responder. Responder, Deus responde, mas se prepara, que pode ser um sim ou pode ser um não, o que vai diferenciar de atender e responder. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, querido, sobre esse assunto? Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Está de acordo com o que disse a pastora Carla Regina? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Essa é uma questão muito interessante, ainda mais quando a pessoa que enviou o e-mail coloca a questão do tamanho da fé. Eu acho que é muito difícil, é temerário aqui alguém dizer que há uma fé grande ou pequena. Somente Jesus pode
qualificar e quantificar o tamanho de uma fé. Até porque, às vezes, não é a questão exterior, como a pastora falou, mas as intenções do coração. Em Marcos capítulo 6, a Bíblia fala que Cristo não pôde operar muitos milagres na sua cidade de Cafarnaum, porque a maioria, ou a multidão, os moradores não creram nele. Por outro lado, algo tão pequeno, tão desprezível, um gesto tão pequeno como daquele centurião que se recusou a receber Jesus na casa e disse: Senhor, basta uma palavra e meu servo será curado. E Cristo diz: grande é esta fé. Então a fé não é quantificada por aquilo que ela aparenta, mas sim pelas intenções do coração, e é Cristo que tem o poder para avaliar isso. Pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Sabe, Jota, que tava tendo um frenesi ali na sala de espera, porque o pessoal dizia: o Clark Gable vai vir aí. E aí o pessoal tava esperando o Clark Gable. Ele chegou. Chegou, Clark, não esperado, mas chegou. Não tenha dúvida que o mais importante é quem faz o nome não é a pessoa, e não o nome que faz a pessoa. Exatamente. Bom, Jota, existem alguns pontos que eu quero ressaltar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, assim, a Bíblia afirma de forma clara que existe uma relação entre fé e oração. Isso a Bíblia afirma de forma claríssima. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele existe, que é o galardoador daqueles que creem nele, ou seja, o presenteador. Fala sobre essa passagem que o pastor Clark Gable acabou de dizer, onde Jesus não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não criam nele. Fala onde Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé, tudo que vocês pedirem acontecerá. Então a Bíblia realmente faz uma relação entre a oração e a fé. Só que aí entra o segundo ponto. Qual fé é essa? Ou qual o tamanho dessa fé? Porque quando chega um homem com um filho endemoniado e Jesus vira e diz: olha, você crê que eu posso fazer isso? O homem vira para ele e fala: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Quando Pedro anda sobre o mar e está afundando, Jesus vira e diz: ó, homens de pequena fé. E mesmo assim ele vai ao auxílio deles. Ou seja, o que interessa não é o tamanho da fé. O que interessa não é ter uma fé grande, uma fé pequena, nem dá para dimensionar isso. O que interessa é ter um mínimo de fé onde você creia que ele pode vir em teu auxílio, mesmo que seja uma fé duvidante, mesmo que seja uma fé debilitante. Então não é necessário ser um super-homem da fé para que Deus responda às suas orações. Um mínimo de fé, mesmo que seja uma fé duvidosa, para Jesus já é o suficiente. E aí entra o terceiro aspecto, que é para mim o aspecto primordial, que é mesmo você tendo fé ou não, o elemento gerador do milagre está acima da fé e a soberania de Deus. Mesmo quando você crê e tem uma fé de fazer com que montes se movam, o que vai determinar a resposta de Deus, em último caso, é sempre a vontade dele. Bom dia, pastor Celso Gracina, da Igreja Congregacional em Senador Camará. Seja também muito bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa, já tendo ouvido os três colegas que antecederam o senhor até aqui. O que pensa, querido irmão? Queria desejar a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, para o irmão JR, os debatedores, dizer que é um privilégio estar aqui nessa manhã. Acho que o grande problema que vivemos hoje é a compreensão do texto que o irmão aqui, o pastor Marcelo, acabou de dizer, de Hebreus, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje muitos estão procurando uma fé que agrade a si próprio. A nossa fé é para agradar a Deus. E aí entra a motivação daquilo que pedimos. Naquilo que pedimos com fé, Deus responde segundo a sua vontade. Houve um dia na vida de Jesus, Marcos capítulo 14 fala isso. Houve um dia na vida de Jesus em que o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre o ombro dele, e por 3 vezes ele orou ao Pai dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus aparentemente não foi ouvido nessa oração, porque o que Jesus pedia na sua angústia, naquele momento em que homem se fez, era que o Pai tirasse dele aquela hora e desse um outro jeito. E ele orou com fé, insistentemente, por 3 vezes. E aparentemente Deus não o ouviu. Só que Hebreus diz que Deus ouviu. E como que Deus ouviu? Deus ouviu apresentando um plano superior. Como a pastora disse, às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não. Às vezes Deus responde sim de uma forma diferente do que nós
imaginávamos, porque a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O problema aqui não é o tamanho da fé. O problema aqui é a intenção do coração e o porquê daquele pedido. Se for para a glória de Deus, segundo a vontade dele, ele responde. Só para complementar, existe a passagem de Tiago que reforça isso, onde ele diz, olha, vocês pedem e não são atendidos, por quê? Porque vocês pedem de acordo com a sua própria ganância, de acordo com a vontade do seu coração. Então, em última instância, sim, há a vontade de Deus. Existe a passagem no Evangelho segundo João, onde Jesus vira e diz, olha, eu vou para o Pai, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que a vossa alegria seja realizada. Ou seja, eu posso pedir uma BMW, uma Ferrari agora em nome de Jesus que ele vai realizar? E a resposta talvez seja sim ou não. Depende da vontade dele. Qual o propósito? Qual o motivo? É para me tirar da presença dele? É para me afastar dele? Eu gosto muito de Provérbios, quando no finalzinho de Provérbios, o autor ele vira e diz, Senhor, não me dê riquezas demais para que eu não me afaste de ti, nem me dê pobreza demais para que eu venha reclamar contra ti. É a porção acostumada, né? É a palavra lá em Provérbios fala acerca disso. E uma das bases bíblicas também, eu acho, não tenho a convicção de que a palavra reforça, corrobora o que a gente quer dizer aqui, quando no Sermão das Bem-aventuranças, Mateus 6, o Senhor fala sobre a bondade dele, versículo 7, ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, que busca encontra, o que bate se abre. E aí ele vai fazer uma comparação, e ele é tremendo nisso, para simplificar o que se quer dizer. Versículo 9, ele diz, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? O que se quer dizer com isso? Ele só vai dar aquilo que verdadeiramente for bom. Porque se o filho pedir uma pedra, e aí a gente contextualiza isso, baseado, a gente falou muito sobre motivação aqui, mas eu quero ressaltar outra palavra que é relacionamento. Um filho que tem relacionamento com o pai vai saber o que pedir a ele e vai saber se verdadeiramente está em consonância com o que é a vontade do pai. Então existem muitas pessoas que não têm relacionamento com Deus e vão pedir coisas em detrimento da vontade dele. E aí eu corroboro ainda com a palavra de João 15:7, que vai dizer, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, o que é isso? Relacionamento. Aí sim, pedireis o que quiseres e vos será feito. O problema é que só pega uma segunda parte do versículo. Não, pedireis o que quiseres e vos será feito. Para tudo, vamos voltar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, relacionamento, faz com que você ande em consonância com a vontade de Deus. Há uma questão, eu bato muito nessa tecla lá na igreja, que é o seguinte, o salmista, ele vai dizer o seguinte, deleite-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, a ordem dos acontecimentos é, em primeiro lugar, eu buscar a presença dele, buscar o reino dele, todas as coisas vos serão acrescentadas. A ordem da estrutura é o seguinte, olha, primeiro eu vou me deleitar na presença de Deus, primeiro eu vou buscar a Deus, primeiro eu vou buscar a vontade de Deus, e aí, em segundo lugar, vem a minha própria vontade. Mas eu creio que quando nós buscamos a Deus e a vontade dele em primeiro lugar, quando nós chegamos com a nossa própria vontade, nós já chegamos com a nossa própria vontade modificada pela vontade dele, pela presença dele. De modo que ao buscarmos a nossa vontade, se em primeiro lugar nos deleitamos na presença dele, a nossa vontade vai estar em consoante com a vontade dele, mesmo que não esteja, nós vamos virar e dizer, Senhor, eu quero isso, mas que seja feito de acordo com a tua vontade, porque para mim o mais importante é a tua presença. Há um conflito muito grande, acredito, quando alguém se propõe a orar, buscando de Deus uma resposta, esperando dele um milagre. Qual é o conflito? Nós oramos a Deus, e a fé tem a ver com oração, nós oramos a Deus porque nós exercemos aquilo que ele nos mandou fazer, que é orar. Nós pedimos porque ele nos deu liberdade para pedir. Nós pedimos porque cremos que ele tem poder para atender aquilo que nós pedimos. Porém, o conflito se dá quando nós temos que nos sujeitar à soberana vontade dele. Por isso que às vezes algumas pessoas têm questionamentos com respeito a pedir. Mas a Bíblia fala em Hebreus 11, e aí é uma outra questão. Hebreus 11 diz assim no versos 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Então, a fé, meus queridos, não é só você pedir algo de Deus, mas é você se propor a fazer a vontade dele. 11:18 agora aqui no Rio, o nosso WhatsApp continua aí à disposição dos nossos ouvintes, 96803-8319. E um deles está dizendo, ó, Deus responde conforme a vontade dele. Se sim, sim, se não, não, a vontade é dele. Complementa ao final o ouvinte dizendo, a minha fé pode ser grande, mas se Deus achar que mereço, cabe somente a ele. Vamos estabelecer aqui um posicionamento com relação à questão do merecer?
Vamos lá. Teologicamente, todo ser humano só merece uma coisa, a morte. Por que teologicamente todo ser humano só merece uma coisa, a morte? Porque a Bíblia é clara, a alma que pecar, essa alma morrerá, e a Bíblia é igualmente clara, todos pecaram, portanto todos carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, todos merecem a morte. Portanto, eu não tenho direito a nada, a não ser a morte. Portanto, eu não mereço receber nada de Deus. A única coisa que eu mereço é a punição. O que Deus me dá é a graça. O que é a graça? É aquilo que Ele me dá que eu não mereço. Portanto, tudo de bom que eu tenho na minha vida é a graça de Deus. Por quê? Porque eu não mereço nada disso. Porque eu ofendo ao meu Deus com palavras, pensamentos e ações. E quando Deus mesmo assim me dá coisas boas, Ele me dá não porque eu mereço, mas sim porque Ele é gracioso. Isso é graça. Então, as respostas das minhas orações, e eu falo isso com todo carinho, com todo amor a esse querido irmão, não são baseadas no meu merecimento, porque eu, como ser humano, só mereço a punição de Deus. As respostas das minhas orações são baseadas na graça de Deus que me dá aquilo que eu não mereço. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, dá o nome dele, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte, a minha experiência foi assim, Deus ouviu as minhas orações e me libertou quando eu estava dentro de um banheiro cheirando cocaína e bebendo. Muitos ainda não acreditam, mas a minha conversão foi nesse dia. Então fica mais evidente ainda a questão do não merecimento em razão do momento em que ele estava quando ele orou ao Senhor. E ele conta que a conversão, ou seja, Deus ouviu a oração dele naquele lugar onde ele estava, banheiro, cheirando coca e bebendo. Certa vez um rapaz chegou para mim e disse, pastor, passei por 3 cirurgias, fui declarado que eu não teria mais condições de viver 2 vezes e escapei de tudo, parece que Deus está me devendo, né? Ele fez a seguinte pergunta, falei, rapaz, Deus não está te devendo coisa alguma, ao contrário, tudo que Ele fez por você e o fato de você estar falando comigo é graça e misericórdia de Deus. Deus não faz nada para nós porque nós somos merecedores de qualquer benefício que vem da parte dele. Se fosse por mérito, então Deus seria nosso devedor e não haveria razões para sermos gratos a Ele. O apóstolo Paulo, e aí já falo com os ouvintes aqui, o apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, tudo que nós temos recebido de Deus. Se temos recebido de Deus, então não há razão para nós nos gloriarmos em nós mesmos. É a graça e a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Até o ar que respiramos vem dele. A gente pega emprestado e não tem como pagar. Imagina que mereceríamos alguma coisa. É pura graça e misericórdia dele. O grande problema nessa temática toda é que nós temos dificuldade de entender o que é a graça. E o pastor Marcelo já definiu isso. Graça é um favor de Deus que nós não merecemos em nada. Nós não merecemos nem estar vivo nesse momento, porque a humanidade está caída, a humanidade se afastou de Deus. Diz a Bíblia que todos pecaram e carecem dessa graça, dessa glória de Deus, e tudo que nós temos, somos ou viermos a ser é fruto da graça e misericórdia de Deus. E tem um exemplo de que a graça é tão extraordinária da parte de Deus que Deus fez milagres sem que qualquer pessoa pedisse. Por exemplo, no segundo livro de Reis, a Bíblia fala que uma família foi sepultar um ente querido. Na hora do desespero, lá vem os inimigos, eles jogaram o corpo daquela pessoa sobre um túmulo, e era o túmulo de Eliseu. Quando o corpo tocou no túmulo de Eliseu, nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Eu fico imaginando aquele homem agora, voltando para casa, e quem orou por mim? Ninguém. Quem pediu milagre? Ninguém. Foi a bondade e misericórdia de Deus. Então Deus faz coisas para nós sem que nós tenhamos pedido. E essa graça é tão abrangente que é o caso do nosso ouvinte. Ele num estado que, do ponto de vista humano, não era o adequado para ele chegar na presença de Deus, drogado no banheiro, mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, compungido, a um espírito contrito. Ele pede a Deus socorro e Deus, naquela circunstância, estende a mão e abençoa. Isso é graça. Só um detalhe, porque muitas vezes nós não oramos, nós não clamamos, nós não pedimos, e mesmo assim coisas boas acontecem conosco, e é a graça de Deus. Mas há um detalhe importante nisso, porque Hebreus capítulo 4 fala de Jesus como o sumo intercessor, o sumo sacerdote, aquele que está nos céus intercedendo por nós, clamando por nós. Ou seja, mesmo quando nós não pedimos por nós, tem alguém nos céus que está pedindo por nós, que está clamando por nós. Por isso, tantas coisas boas e maravilhosas acontecem conosco, por isso tantos cristãos permanecem firmes na fé, mesmo quando não estão orando, porque mesmo quando você não clama por você, Jesus está nos céus intercedendo por nós. Alguns dos nossos ouvintes estão questionando aqui um outro aspecto desse mesmo assunto, que se refere ao seguinte: as orações não respondidas, né? No sentido de não serem atendidas dentro daquilo que foi pedido. Então, eventualmente, é uma cura, uma libertação, livramento, enfim.
A pessoa está clamando ao Senhor, pedindo a Deus isso. Não acontece. Ou não aconteceu ainda. O não acontece é, por exemplo, se estava pedindo a Deus a cura de alguém e essa pessoa faleceu. Então, podemos afirmar que não aconteceu do ponto de vista prático. Você pode imaginar que espiritualmente tenha acontecido. Do ponto de vista físico, nós temos aí todas as possibilidades para dizer que não foi atendido dentro daquilo que foi solicitado pelo aquele que estava orando, ou por aquele que estava orando. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz esse assunto? Como é que a gente discute esse tema para que a gente tenha condições de visualizar isso de uma forma saudável para aqueles que estão vivendo essa luta? Para quem pediu e porventura não tenha sido atendido, segundo seu ponto de vista, que acaba sendo limitado uma vez que somos humanos. Uma ilustração que cabe aqui para simplificar isso, eu lembro quando eu era pequena, pedia para papai e mamãe para comprar tudo que eu pudesse no mercado, era biscoito recheado, era tudo aquilo que não faria bem para mim. Papai dizia, não vai levar porque não vai te fazer bem. Eu não entendia. Então eu nutria dentro de mim o desejo de quando eu crescesse, eu ia chegar no mercado e ia comprar tudo que eu quisesse do que não prestava. Só que quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente entende que na verdade o não do pai anteriormente foi um bem pro futuramente. Então, como é que a gente consegue lidar com os nãos de Deus que não são atendidos segundo a nossa ótica? Conforme a gente vai crescendo na andança com Deus, a gente vai perceber que o que ele fala não, na verdade, tem um propósito infinitamente maior do que nós imaginávamos. Na Bíblia tem um exemplo de resposta negativa da parte de Deus. Davi orou 7 dias consecutivos pela cura do seu filho. Ele orou, jejuou, esqueceu que era rei, esqueceu os outros filhos e intensamente clamou ao Senhor, jejuou até. E a resposta de Deus foi não. Qual foi a atitude de Davi diante daquela perda? Ele se levantou, lavou seu rosto e foi ao templo orar. Então é difícil, para nós que estamos aqui não vivendo o drama da pessoa, é simples e até confortador chegar e dizer, olha, foi a vontade de Deus, mas para quem está vivendo a perda é doloroso, é difícil, mas eu creio que somente Deus é capaz de consolar um coração cuja resposta dada por Deus foi diferente do que a pessoa esperava. Lá em Abacuque fala, ainda que ele apresenta algumas situações difíceis. Ainda que tais coisas aconteçam, vou continuar confiando no Senhor. Jota, eu acho que existem 2 variáveis nessa questão. A primeira variável é o entendimento de que Deus tem um plano maior e perfeito, que nós não vamos entender esse plano maior e perfeito aqui na Terra, somente na eternidade. Nós precisamos voltar a pensar que a nossa vida não é feita apenas de um instante ou de um momento, mas nossa vida tem um plano já traçado por Deus, que no futuro nós vamos entender que algumas coisas aconteceram nas nossas vidas pela vontade de Deus, ou porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então, quando as nossas orações não são atendidas ou não são respondidas do jeito como nós queríamos, nosso olhar tem que se voltar para Deus e dizer, Deus, eu não entendo o porquê, mas eu sei que um dia na eternidade eu vou compreender o porquê disso e eu sei que o Senhor tem um plano. Existe um segundo motivo pelo qual as nossas orações não são atendidas, e nós precisamos entender que a oração, ela não é apenas um momento de petição ou lugar de petição. A oração é um momento de transformação também das nossas vidas. Existe uma história clássica sobre isso, muito rápida. Existe um escritor cristão famosíssimo, C.S. Lewis. A esposa dele morreu de câncer, e quando a esposa dele estava em estado terminal, ele foi um dia na sua igreja e conversando com o seu pastor, o pastor virou para ele e falou, você tem orado pela sua esposa? Ele falou, tenho orado. Só que ela já estava à beira da morte. E o pastor virou para ele e falou, você acredita que as suas orações podem mudar a vontade de Deus? E ele virou para o pastor e falou o seguinte, olha, as minhas orações não mudam a vontade de Deus, as minhas orações mudam a mim mesmo. Portanto, existe esse aspecto da oração, onde talvez a minha oração não force a vontade de Deus, mas a minha oração sirva para que naquele momento eu receba a transformação que eu necessito. Ô Jota, para poder até corroborar o que o pastor estava falando, Jeremias 33:3, muito conhecido, quando fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o final é fantástico, que tu não sabes. Ou seja, quando você clama, quando você ora, você vai buscar conhecer coisas que você não sabe antes desse relacionamento, que não é feito só para pedir. A oração, o modelo do Pai acerca de oração, traz adoração, traz uma série de coisas, mas traz permissão para mudança. Quando fala, olha, perdoa, quando a gente vai e pede, seja feita a tua vontade, enfim, tem expressões dentro do modelo de oração que permite a nós a mudança, a transformação, o crescimento e principalmente a maturidade, né? Então oração não é só para pedir, oração é para amadurecer também. E dentro disso também, só dentro disso que foi falado, o que nosso povo precisa, nós precisamos, todos nós crentes precisamos aprender, é que nós fomos gerados pela graça de Deus a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida para formar um povo
segundo a vontade de Deus, que, em primeiro lugar, queira fazer e cumprir a vontade de Deus na terra. Fazer e cumprir a vontade de Deus na terra é se submeter a todos os planos e propósitos. Como o pastor falou, que muitas vezes nós não vamos compreender. E a Bíblia fala isso, Jesus disse isso. O que faço agora, não compreende agora, vai compreender só depois. Então tem muita coisa que para nós é obscura. Tem muita coisa que para nós não tem resposta no momento, mas é a vontade soberana de Deus. Pergunto a vocês, por exemplo, algumas pessoas compartilhando aqui no nosso WhatsApp sobre a questão de vícios. A pessoa tem um vício e diz, olha, eu estou orando há não sei quantos anos para ser liberto desse vício. Então, por exemplo, só para exemplificar, um ouvinte citando que está viciada há 12 anos em cigarro. Então ela diz, eu oro, estou orando para Deus me libertar desse vício. O caminho é esse mesmo, e ela não está sendo liberta por falta de fé, ela não está sendo liberta porque Deus não quer que ela seja, ou tem algo além da oração a ser desenvolvida nessa relação? Tem uma questão, Deus não tem um padrão para realizar a sua obra. E talvez por isso que algumas pessoas, não compreendendo essa forma diferente de Deus agir para com cada pessoa, como a disse aqui o ouvinte, é a pessoa que não tem a resposta de Deus para a sua oração, no caso dela, sobre isso, se sente culpada até. Olha, se eu orei e Deus me respondeu favoravelmente, então há alguma coisa errada aqui. Mas com respeito à questão dos vícios em particular, como não há um padrão, eu conheço casos, eu tenho acompanhado dependentes químicos, em que a pessoa é liberta no momento em que ela se entrega a Jesus. Zera qualquer dependência química. Outras têm um processo que leva meses. Eu conheci um irmão que se converteu e passou 6 meses para deixar o cigarro. Outra deixou 4 meses depois. Deus não tem um padrão. Agora, se uma pessoa, acho que 12 anos, ela está dizendo aqui, 12 anos lutando contra o vício e orando, aí sim é preciso parar e dialogar e conversar, porque certamente tem algo a mais que ainda está sendo abordado. Eu acredito que vale a pena ressaltar o sufixo da palavra oração, que é ação. É uma parceria para com Deus. Então, o que é a decisão? A decisão é a capacidade de resolver sem hesitação. Eu acredito que se por um lado a gente ora para que o Senhor nos dê a graça, a força, por outro lado a gente age, que é simplesmente saindo de ambientes que são propícios para o vício acontecer. Então, quando a gente fala de dependência, acredito que todos os pastores já tiveram algum tipo de experiência voltada para esse universo. Nós temos um trabalho na Cracolândia semanalmente, e aí traz para o centro de recuperação, você se envolve um pouco nesse processo para compreender como acontece. É terrível, nossa, é muito difícil, ninguém está aqui banalizando, minimizando isso, mas também é necessário que tenha da nossa parte esse comprometimento. Não transfira para Deus algumas coisas que cabe a você fazer. Então tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que cabe a nós fazer. Ouvinte dizendo, JR, eu pensava ter intimidade com Deus quando em 2014 eu fui diagnosticada com câncer. Isso me fez andar pelo vale da sombra da morte. Então eu pude ter a experiência real de viver sob a graça, favor imerecido. A graça já nos foi dada lá na cruz e não nos damos conta disso. Comecei a entender que receber essa graça significa simplesmente crer nela. Hoje, 2 anos depois que a medicina diz, o que a medicina disse foi contraditado pelo que Deus fez e ainda fará na minha vida. Tenho vida plena e não aceito o engano proposto por Satanás. Deus já fez tudo. Hoje sei o que significa andar pelo vale sem temer. Vivo o sobrenatural de Deus. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes, a quem nós mandamos um grande abraço, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua palavra. Fé, crer, confiar, descansar em Deus, são coisas que para muitas pessoas são coisas muito difíceis, especialmente em determinadas horas de sua vida. Mas quando nós somos convidados a crer, é porque do outro lado tem alguém que nos convida a crer. Este toque do Espírito Santo nos permite crer, nos permite confiar, e à medida que a gente vai conhecendo a palavra dele, nós vamos vendo que vale a pena cada dia mais consagrar a nossa vida, confiar nele e descansar nele. Tenha fé, lute, batalhe. Ouvimos aqui que nosso Deus é soberano, ele tem a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Ouvimos aqui que muitas vezes as motivações, elas têm que ser levadas em consideração. Não se pode pedir alguma coisa para o seu próprio bem, porque aí estaremos pedindo mal.
Mas quando nós pedimos alguma coisa, oramos com fé, para a glória de Deus, confiamos no Senhor e como fez Jesus Cristo, damos a Deus toda a possibilidade para que ele faça. E essa expressão não é fácil de ser dita numa hora de luta, mas foi o que Cristo fez. Seja feita a sua vontade. Conquistou meu coração. 93 FM. Discussões que matam, minha gente. Olha aí, são 11h35 agora. O militar do Exército Leonardo Fernandes Oliveira, o vulgo Leozinho, de 22 anos, foi preso pela polícia na manhã deste domingo, acusado de matar o torcedor Tiago da Silva França, de 31 anos, com golpes de enxada, pedra e madeira. O crime ocorreu na rua Bacopa, em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, na manhã de sábado, durante uma briga de torcidas organizadas dos clubes Flamengo e Botafogo. Há discussões que geram paixão e fazem com que alguns percam a cabeça e até matem, como este caso. Como você reage quando discute temas que te apaixonam? Você já chegou a perder o controle em alguma discussão? Como ser alguém que promove a paz mesmo quando contrariado? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvindo também que os nossos debatedores sobre esse tema. Por exemplo, uma de nossas ouvintes de Nova Iguaçu, ela diz realmente as discussões são muito desagradáveis. E o pior é quando somos cristãos e os nossos parentes não. Complica, hein? Olha aqui o ouvinte dizendo, e vem nos chamar para apartar, pois sabe que temos temperança e sabedoria, porém muitas vezes não queremos nos envolver. Mas fica aí a impressão de que os cristãos estão sempre prontos para ajudar. Pelo menos é a impressão que traz a nossa ouvinte, que pensam os queridos debatedores. Eu acredito que tem que ser a realidade, né? A realidade dos fatos. Nós somos humanos, né? E como humanos que somos, muitas das vezes fica a flor da pele os nervos. Há uma palavra tremenda que fala que a palavra branda desvia o furor. Em se tratando de ser conosco mesmo, Paulo vai dizer que a gente tem carne e espírito, e eu gosto de chamar de tolice e sabedoria. E muitas das vezes a tolice quer tomar a frente da sabedoria, nos impedindo de tomar a atitude certa. Então, somos humanos sim, a Bíblia vai falar, irai-vos, mas não pequeis, né? Então é possível que fiquemos nervosos com algumas situações, mas isso não nos dá o direito de ultrapassar esse limite, que é o do bom senso, a fim até mesmo de ter um bom testemunho como cristão, onde a gente ali convive, né? Bom, Jota, toda discussão ela é danosa. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E é complicado uma discussão, você se manter calmo, paciente, você se manter firme. Agora, se já é complicado para o cristão, imagina para o não cristão. Agora, existe uma série de complicações ao redor dessa história específica aqui. A primeira complicação é o seguinte, geralmente briga de torcida organizada, ela já é arrumada com dias de antecedência no Facebook e a Polícia Civil monitora isso. Por que não soube disso? Segundo lugar, será que essas pessoas que estavam ali, não havia ninguém ao redor para dizer, olha, tem um limite aqui? Então proíbe essas torcidas organizadas de entrarem no estádio ou de participarem de atividades. Existe todo um contexto por trás disso que gera para que isso aconteça. E talvez o pior de tudo seja a impunidade. Saber que você vai matar, saber que você vai brigar, não é a primeira, não vai ser a última vez que vai ter briga de torcida e não vai acontecer nada. Na Inglaterra, quando morreram centenas de pessoas devido a brigas de torcidas organizadas, eles simplesmente começaram a identificar todas as pessoas das torcidas organizadas e proibiram elas de entrar no estádio. E ponto final, acabou o assunto ali. Só que no Brasil não, no Brasil simplesmente acontece uma atrás da outra. Lá em Recife, que caiu um vaso sanitário na cabeça de um torcedor e nada aconteceu, nada muda. Por quê? Porque existe essa bendita dessa impunidade. É difícil você manter a paixão ou manter a calma numa discussão quando a paixão está envolvida, seja por time ou qualquer outra coisa. Tem pessoas que brigam por causa de um coco, né? E vão às vezes de fato por causa disso. É difícil, eu conheço pessoas que dizem assim, dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Mas a gente é equilibrado, diz, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair dela. Há um texto em Provérbios que é muito controverso, Provérbio 26 diz assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualar a ele.
igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. A Bíblia parece que é meio contraditória aqui, mas eu creio que o discernimento há momentos de você falar e há momentos de ficar calado. Quem dá esse discernimento é o Espírito Santo, em qualquer discussão. Agora, quando envolve torcida organizada, realmente é preciso haver um esforço das forças policiais para impedir que essas gangues, porque são gangues mesmo, com roupas de torcida organizada, que acabam comprometendo realmente a tranquilidade e a paz no campo de futebol. Precisa discutir isso. Olha aqui um dos nossos ouvintes dizendo, e também quando em nosso meio cristão evangélico, quando há divergência teológica ou nas reuniões de convenções por causa de posicionamentos diferentes, acontecem brigas? Pergunta aqui um dos nossos ouvintes. O grande problema nessa questão toda, na questão social, são deveres de nossa polícia militar, civil. No que diz respeito à nossa área, ao nosso campo, à nossa casa cristã, aonde não tem a ação do Espírito Santo, a coisa complica. E infelizmente, nessa hora de embates teológicos, de assembleias, de discussões, muitas vezes nós começamos orando, pedindo a direção de Deus, e depois a gente fala, Deus, fica um pouquinho de lado, porque agora o negócio é com a gente. Aí complica tudo. Agora, Jota, só para complementar, existem discussões teológicas que são absolutamente necessárias. O erro e a heresia, ela deve ser combatida com todas as forças. Existe o limite da falta de respeito e o limite do pecado. Uma coisa é eu combater ativamente o erro e com toda a veemência, de uma forma muito objetiva e assertiva o erro. Outra coisa é eu perder a estribeira e começar a xingar e querer partir para cima. Então existem questões onde você deve chegar na ponta do limite. Deve ser assertivo, objetivo, direto. Só que não pode ultrapassar o limite e partir para a grosseria. É uma linha muito tênue quando a gente fala de limite, que se alguém que nos ouve agora diga, não, eu nunca cheguei a esse extremo, mas eu quero ampliar a questão levando para o campo virtual também. Você vê muitas discussões desnecessárias, exposições desnecessárias dos irmãos da fé, um agredindo o outro, perdendo totalmente isso. Quero corroborar com uma palavra 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, quando Paulo aconselha Timóteo dizendo, rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Se for com um objetivo, com um propósito que é válido, né? Com ordem, com decência, vamos lá. Mas tem discussões que realmente não tem propósito algum, a não ser essa exposição dos irmãos da fé. Isso é desnecessário. E tem outra coisa. Igreja, meus queridos, não tem a ver com uniformidade, mas com unidade. E unidade é produto de diversidade, de opiniões e ideias. Numa discussão acalorada, pode até acontecer para que um defenda a sua visão em relação ao outro. Mas temos que pensar e ter convicção de que nas discussões discutimos ideias e não pessoas. Discutimos pensamentos. E diante disso, nós não temos o direito de ofender um ao outro. A gente pode discordar, e como foi falado em questões teológicas, eu acredito que existam coisas que sejam inegociáveis. E aquilo que é inegociável, nós temos que ir até o fim, no bom sentido da palavra, lutando para que aquilo não seja mexido. Hoje não tem como negociar que a salvação é pela graça. Se aparecer alguém dizendo que a salvação é por uma outra forma, não dá para negociar. Nós vamos defender a posição que a salvação é pela graça, dentro desse limite de não agredir a fé e o direito de expressão do outro. Isso, e vale esse adendo, porque às vezes as pessoas querem ir até o fim e acabam simplesmente descredibilizando o que ela está tentando provar. Então ela fala de paz, mas discute com guerra. Então você pode falar muito bem, você pode falar bonito e viver feio não adianta nada. Você discursa bonito, mas viver feio é contraditório. Ouvinte aqui contando o seguinte, eu era nova convertida, eu fiquei para participar de uma assembleia que ia ter lá na nossa igreja, né? Aí eu fiquei apavorada, quando começou uma discussão dentro da igreja, um irmão partiu pra cima do pastor. Será que foi para dar um abraço? Certamente que não. Saudar o irmão. Se partiu? Era primo, né? Não, era Aquilo me afastou por um tempo da igreja, conta aqui a nossa querida ouvinte. Olha só, as divergências. Jesus, lá nos 4 evangelhos, a gente vê Jesus entrando em debates teológicos, em embates teológicos com os seus que lhe eram contrários, com os fariseus principalmente. Mas qual é a posição dele ali e que é modelo para nós? Quando ele discutia as questões teológicas com os saduceus e fariseus, etc., quando eles mantinham na sua
incredulidade, Jesus não partia para a agressão. Deixava-os com a liberdade de opinião. E isso é interessante. Jesus nunca se comprometeu, nunca negociou o evangelho e nem a palavra. Quando havia discussões onde os pensamentos divergentes queriam ser, digamos assim, defendidos, ele respeitava a opinião daquelas pessoas e dizia, você é responsável pela escolha que você faz. Em outras palavras, é isso. Então, defendemos o que cremos. Agora, respeitamos os diferentes. Um dos nossos ouvintes aqui, ele nos traz uma reflexão que parte aqui das brigas de torcida. Ele diz que, em síntese, é não aceitar a diferença. E isso vale também para as questões bíblicas, teológicas, que eventualmente elas estão aí. Quer dizer, não existem pessoas que pensam diferente do que você pensa e não necessariamente quer dizer que elas estejam erradas ou você esteja errado. Existe um momento aí de se respeitar, até dizer, olha, eu discordo veementemente, integralmente, mas eu quero reiterar que eu respeito a opinião do irmão, etc. Quando a liderança age assim, em geral, ela estimula as pessoas a agirem também assim. E aí você tem uma possibilidade muito interessante de uma repetição desse tipo de comportamento respeitoso. Agora, se não é assim na liderança, e muitas vezes é estimulado, então eu não tenho nada para falar a meu respeito, então eu falo mal de alguém. Então, quando eu falo mal de alguém, pode ser que eu não tenha nada para falar a meu respeito. Estou falando de alguém, não estou falando de uma ideia. Observaram bem a diferença? Ainda assim, num contexto como esse, pode ser que algumas pessoas sejam alimentadas para começar a falar mal de alguém, ou do mesmo alguém, ou de outros, a partir da mesma perspectiva. Uma hora isso cai em cima daquele que falou mal de alguém, que alguém também vai falar mal dele. Olha, a coisa está tão complicada hoje que você está sendo policiado sem que você saiba. Qualquer opinião que você emita de forma diferente, o mundo cai na sua cabeça, nas redes sociais principalmente. Você coloca uma opinião sobre um fato, pronto, se há pessoas que divergem daquele pensamento, elas colocam e são indelicadas, são grosseiras e ofensivas até em suas palavras. Então, isso é uma repercussão do que acontece na igreja. Os irmãos parece que não conseguem entender que nas discussões discutimos ideias e não pessoas. E a gente precisa repercutir isso também fora do ambiente eclesiástico. Pastor Clark falou muito bem falado sobre a tentativa de uniformizar a igreja, ao invés de ter essa multiforme graça ou ter essa diversidade. A gente tem uma verdade absoluta que ela é imutável, né? Exato. Tem verdades absolutas na palavra de Deus que ela é imutável, ela é verdadeira, ela é absoluta, é inegociável. Agora tem pessoas que trazem algumas verdades relativas e querem impor aos demais. Então a forma como o pastor conduz o seu rebanho, se ele não mexer nos pilares que são absolutos da verdade, ele tem a liberdade de fazer do jeito que o Senhor ali lhe mover a fazer. O difícil é quando a pessoa se levanta para agredir porque não faz do jeito que ele acha que tem que fazer. Então, não, para ser mesmo batismo tem que ser na água, no lugar onde tem seca, que não tem água. Não, para ser ceia tem que ser com suco da uva, não, tem que ser com pão, não tem que ser com isso. E lá onde não tem nada disso para fazer, como é que faz? Não, então não foi. Então é muito complicado quando a pessoa quer impor suas verdades. É como foi no Concílio de Jerusalém, onde os judeus queriam que os gentios tivessem os mesmos costumes cerimoniais que os judeus tinham. Peraí, para tudo. Há uma verdade absoluta que é Cristo, e é ela que tem que ser em comum entre nós. Agora, os ritos cerimoniais, como vocês vão levar, não impõe a nós o que você acha que é absoluto, quando na verdade é relativo. Olha aqui, um dos nossos queridos ouvintes fecha esse tema dizendo o seguinte: os cristãos hoje decidiram brigar e discutir entre si ao invés de se unirem para defender o evangelho. Com essa, nós partimos para o terceiro e último tema do programa de hoje. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. 11:48, parece brincadeira, mas não é. Depois de 8 anos, um dos jogos mais polêmicos e controversos da história está de volta ao mercado brasileiro. Ele é intitulado Bully, o jogo, desenvolvido pela produtora Rockstar Games, comercializado sem aviso prévio desde o mês passado em versão digital para PlayStation 4, que é da Sony, e também em PC, foi proibido em 2008 pela Justiça.
Na época, o juiz Flávio Rabelo, da 16ª Vara Civil de Porto Alegre, vetou a importação, comercialização, distribuição e publicidade do jogo no Brasil, concordando com argumentos do Ministério Público de que Bully retrata numa fictícia escola americana situações de violência, provocação, corrupção, humilhação e professores sem escrúpulos, nocivo à formação de crianças e adolescentes e ao público em geral. Acho que jogos, filmes e músicas são capazes de influenciar e até mudar o comportamento? Você conhece casos de crianças e adolescentes que se tornaram violentos depois que tiveram contato com jogos assim? Na sua opinião, os pais deveriam proibir os filhos de jogar? A Bíblia fala em Mateus 6 que os olhos são a lâmpada do corpo. Ter contato com jogos assim seria contaminar o corpo? Que pensa você, querido ouvinte? Que pensam os nossos debatedores? Bom, JR, eu vou falar como um insider, alguém de dentro, porque eu jogo jogos de videogame e gosto muito até. Então vou falar como alguém que joga jogos de videogame. Então eu tenho uma mania chata de que quando eu gosto de alguma coisa, eu pesquiso, estudo sobre aquilo. Então eu estudei um pouco sobre essa questão dos videogames. Bom, o videogame hoje é a segunda maior indústria de entretenimento do mundo. Só perde para a indústria do cinema, mesmo assim bate de frente com a indústria do cinema. É maior, rende mais do que a indústria de música. Ou seja, é um fato que está posto à mesa e que não tem como voltar atrás. Porque ninguém vai deixar de comercializar tanto dinheiro assim. Então, meu filho não vai jogar. Seu filho vai jogar sim, vai jogar no celular, vai jogar na casa do amiguinho, porque é algo que está posto aí no mundo e em algum momento ele vai jogar. Então, videogames vieram para ficar. Segunda questão é: videogame leva as pessoas a cometerem atos de violência? E a resposta é absurdamente não. Não, você tem 50 milhões de jogadores de videogames no mundo. E uma vez a cada 10 anos você ouve que um maluco pegou na arma e matou depois de ter jogado. É mais fácil você ver um maluco pegar numa arma que matou depois de ter ido ao cinema do que um maluco que pegou numa arma e matou depois de ter jogado um jogo de videogame. Então já fizeram inúmeras pesquisas sobre isso, se videogame ele incentiva a violência, e a resposta sempre foi não. Você tem 50 milhões de jogadores no mundo e eles não jogam, e eles não saem por aí matando ninguém. Terceiro lugar, o crente pode jogar qualquer tipo de jogo? E a resposta também é não, não pode. Tem jogos que eu nem chego perto. Tem muitos jogos de bruxaria, de feitiçaria, tem jogos de extrema violência e, obviamente, tem jogos pornográficos. O crente pode chegar perto? Não, não pode chegar perto desses jogos. O crente não pode jogar jogo de bruxaria, o crente não pode jogar jogo de feitiçaria, o crente não pode jogar jogo de pornografia ou jogo extremamente violento. Quarto e último lugar, o que eu faço com meu filho? Ou, no meu caso, eu tenho uma filha. Se um dia minha filha quiser jogar, fazer a mesma coisa que eu faço comigo. Eu regulo o horário que eu jogo. Simples. Hoje eu não tenho muito tempo de jogar. Sou marido, sou pai, sou pastor. Não tenho tempo de jogar. Mas de vez em quando vou lá, jogo, desestresso a mente. É um hobby, uma diversão. Mesma coisa com os filhos. Separar um horário limite. Por quê? Porque é viciante? É viciante. Se deixar a criança jogar o dia inteiro? Joga o dia inteiro. É divertido? É divertido. Por isso, tem que ter limite para a questão dos jogos. Olha, você vai jogar de 6 às 7 da noite, vai jogar de 7 às 8 da noite, vai jogar de 6 às 6 e meia. Tem que ter um limite, porque se não tiver limite, a pessoa vai jogar o dia inteiro. Por último, JR, sim, nenhum jogo hoje em dia, eu falo como alguém de dentro, nenhum jogo hoje em dia, ele é mais imoral do que qualquer novela das 11, das 10, do que das 9. Eu nunca vi nenhum jogo hoje em dia ter tantas cenas erradas quanto as novelas que passam por aí. Ou seja, é muito mais danoso a televisão e a novela do que o próprio jogo de videogame. Eu quero trazer uma opinião como mãe, né? A pastora começou falando como gamer e tal, como mãe. Primeiro eu quero uma base bíblica, que é 1 Coríntios 6,12, vai dizer: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. É bom quando o pastor fala que tem o domínio sobre isso a fim de lhe impor os horários em que ele vai jogar. Nem todos o têm. Enquanto mãe com meu filho de 12 anos, Aquinho, eu trato com ele de ter uma conversa saudável acerca disso. Eu permito que ele descubra, a gente pesquisa às vezes junto a natureza de alguns jogos, junto com o meu esposo que se faz aqui presente, e eu acredito que essa conversa é melhor do que ser proibitivo. Tudo que é proibido acaba sendo um atrativo.
Então, não pode, não vai, por que não vai? Enfim, como o pastor disse, vai encontrar um outro meio de fazer escondido. Então, acredito que para os pais que nos ouvem, chamar para conversa, entrar no universo dos seus filhos para poder descobrir algumas coisas junto com eles, torna tudo mais saudável. Meu filho esporadicamente decidiu não jogar alguns jogos, onde nós pesquisamos juntos, ficamos assim, de boquinha aberta, horrorizado, e ele junto comigo, né? Meu esposo ali entrou num jogo, tadinho, meu marido não queria nem entrar no jogo, entrou por causa dele, né, online, pra ver como é que era, quem ia nesse ambiente, descobrimos juntos. Então, às vezes, o pai ou a mãe fala, não vai fazer, não vai jogar, mas não se inteira do universo do filho, a fim de descobrir junto com ele. Isso internaliza, quando você, e é por isso que a palavra de Deus diz, instrui o menino, a criança, no caminho, não é o caminho, você não pode, não, eu vou contigo, é junto, é no caminho que se deve andar. Filho, vou andar contigo esse caminho aqui, vamos descobrir junto, tá vendo isso aqui? Olha o que acontece. Olha, não é legal. E aí, como aqui ampliou não só pro universo do jogo, mas falou de música, dentre outras coisas, uma outra base bíblica é válida, 1 Coríntios 15, que fala que não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu costumo dizer, com relação à música, a outras coisas, não é usos e costumes, não é certo ou errado. Eu acredito que para quem cresce um pouco na fé, passa dessa fase do posso ou não posso. É mais do que isso. Falávamos anteriormente que quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente discerne aquilo que me é saudável, aquilo que não é. Pastor Marcelo, aqui, um dos ouvintes aqui, aliás, 2 ouvintes mencionaram o GTA. O senhor é um insider, né? O senhor está por dentro, o senhor conhece esse jogo, pastor? Conheço. E o ouvinte está dizendo aqui que incita violência, incita assassinato, prostituição. É fato isso? É fato. Procede? É a mesma editora, é a mesma produtora, Rockstar Games. Essa produtora, ela faz jogos excelentes e faz jogos extremamente danosos. GTA, o nome GTA significa Grand Theft Auto, ou seja, grande ladrão de carros. Originariamente o jogo era justamente isso, o cara que roubava carros. Depois, na segunda versão, o cara roubava carros, plantava maconha. Depois, na terceira versão, o cara roubava carros, plantava maconha, fazia assassinatos. Na quarta versão, que foi a mais leve, segundo os críticos, era um grupo de amigos que eram ex-ladrões, que são obrigados a se reunir, a fazer alguns assaltos e depois sair. Essa produtora, ela faz jogos nessa linha e são jogos danosos. São jogos que eu não recomendo, tá? Os jogos da Rockstar, o GTA, esse jogo Bully, são jogos que eu não recomendo. Agora, vários jogos são jogos de tiro, jogos de guerra, jogos de luta, e que é normal a criança jogar e que não oferecem perigos. Agora, existem jogos realmente, como esse jogo, que trazem alguns elementos que são mais proibitivos. Olha, você imagina... Agora, o elemento é o seguinte, Jota. Mesmo que a pessoa vá jogar, esses elementos são opcionais dentro do jogo. Então, a prostituição, o assassinato, o roubo são opcionais dentro do jogo. Então, o cara vai jogar, ele tem a opção ou não de praticar isso. Mas se ele entra, ele já entra sabendo o que vai encontrar. Eu tô imaginando o seguinte, a pessoa tá ouvindo a gente e diz assim, sobre o que vocês estão falando aí? Que mundo é esse aí que eu não sei? Porque não é todo mundo que conhece esse negócio de jogo. Vou te falar, não é verdade? Quem tem filho adolescente, Sim, reverendo. Sim, eu tô dizendo, eu tô ampliando aqui. Exatamente. Quer dizer, muita gente vai dizer assim, olha, eu não tenho a menor ideia que seja isso aí. GTA, o que é um Puma? É aquele carro? Não tinha um Puma assim, pastor? Não tinha? É um Puma? GTA, GTS, uma coisa assim? Então muita gente fica dizendo assim, olha, é melhor, eu não quero isso na minha casa, não. O quê? Planta maconha? Deus me livre e guarde. Esse jogo específico. Esse jogo específico. Eu sei. Pode ser que reforçando. Ouvinte aqui dizendo, olha, então vai ser difícil, porque boa parte, praticamente os melhores jogos são jogos que tem guerra, tem briga ou tem tiro. Bom, JR, são esses jogos que eu jogo. E vou te dizer, são bem menos danosos e bem menos realistas do que qualquer filme de cinema e qualquer novela da televisão, qualquer filme da televisão. A questão não é, volto a dizer, não jogar jogo de tiro. A questão, volto a dizer, é que jogo você está jogando. Da mesma forma que a questão não é você deixar de ir ao cinema, não deixar de ver televisão. É que filme você vê ou que novela você assiste. Ouvinte dizendo, JR, acredito sobre a questão do videogame, que ajuda a trabalhar a coordenação motora, isso, os meninos ficam com a mão impressionante, e o raciocínio lógico também tem isso aí. Meus filhos jogam e tento mostrar para eles a diferença entre a realidade
e o virtual. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes, outro ouvinte dizendo: jogos vêm com classificação etária. Exatamente. E muitos pais não respeitam isso. No caso do bullying, a classificação é 18 anos. Exatamente. E volta a falar, os pais não fiscalizam, diz aqui o nosso ouvinte. Acho que a questão a pergunta foi no início: será que os jogos, bullying, por exemplo, têm o poder de influenciar e mudar o comportamento na vida real das pessoas? É uma pergunta que já algumas pesquisas disseram não. Mas é possível, mas os jogos... Exato. Agora, por outro lado, a pergunta é possível que alguns jogos façam com que a pessoa saia da vida real e entre na virtual? Sim. É muito mais provável. Eu conheço pessoas que ficaram 3 dias jogando direto, e aí elas mergulham numa vida virtual e se desconectam da realidade. Ouvinte aqui compartilhando o seguinte: eu tenho um filho de 7 anos e quando ele joga esse jogo na casa do pai dele, ele volta mais agitado, ele começa a simular os tiros. Com comportamento. Eu proibi ele de jogar e expliquei a ele por que ele não pode. O fato é, muita gente joga e acaba ou pode correr o risco de não ser influenciado. Outros podem vir a ser influenciados. Mas a criança ou adolescente precisa de um acompanhamento, precisa de um ajuste, precisa de um olhar. O ouvinte usa o verbo fiscalizar, que é um verbo interessante, porque quando a pessoa compra o jogo lá, tem a classificação. Mas é verdade que esse filho tem um amigo, que tem o jogo. E quando esses jogos, que é um outro tema, eles são piratas. Além de tudo, como é que é? Ele atira, planta maconha, rouba carro e é pirata. Assassinato. Meu Deus do céu. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, gente, amanhã às 10h30 com a Rosane no Bom Dia 93, você vai acompanhar o Banquinho 93 e vai ser muito interessante porque participará com a gente aqui a Tayane Tavares, é uma das vítimas do massacre lá de Realengo, daquela escola, um episódio inesquecível para a história do Rio, e essa menina é uma vitoriosa, é uma vencedora, é uma história muito bonita de superação, de graça de Deus, de misericórdia do nosso Deus, e você vai conhecer um pouco mais dessa história amanhã às 10h30 aqui na 93 FM. Marcela Bastos, boa tarde. Boa tarde, JR, ouvintes e debatedores. A respeito do primeiro tema, nós perguntamos se os ouvintes acham que Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé da pessoa, e 85% deles acham que sim. Daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui ao vivo no nosso Facebook e você vai poder participar com a gente hoje aqui também. Nós vamos estar orando juntos, você vai orar com a gente aqui, tá no Facebook aí, é uma hora muito interessante para você conhecer os nossos debatedores, acompanhá-los aqui, aliás, nessa quarta-feira, dentro da série Melhora Rio. Qual o desafio de hoje, hein? Nós vamos ter a presença do Paulo Amíndola, que é um dos fundadores do BOP, especialista em segurança pública, e o nosso assunto dessa semana é segurança pública. Hoje, minha gente, dia 18, que tal cuidar do meio ambiente? É o nosso desafio do Melhora Rio de hoje, que tal cuidar do meio ambiente? Pastor Clark Gable, muito obrigado, querido, pela presença aqui no nosso debate 93 de hoje. Obrigado, JR, sempre é um prazer participar. Quero deixar um beijo para minha esposa Paula, que está no trabalho, meu filho Johnny. Um abraço carinhoso para os irmãos da PIB Universitária, da PIB em São Bento, e também para quem estão nos ouvindo em Petrópolis e no estado da Bahia. Que Deus abençoe a todos. Maravilha, um abraço para Márcia Gaide, está aniversariando hoje, nossa ouvinte. Obrigado, Márcia, e parabéns, hein? Deus te abençoe cada vez mais. Pastora Carla, obrigado, um abraço. Eu que agradeço o JR, quero mandar um abraço aí para maridão, filhão e meu pai lá, né, que foi buscar o filhote. Quero também fazer um convite para o povo para estar lá no Mitera, uma jornada bíblica para mulheres no dia 29 de agosto, lá na Devip. Maiores informações, entra lá na página Carla Regina, você vai ter mais informações lá. Pastor Marcelo Gleiser, obrigado, um forte abraço, irmãozão. Obrigado, Jota, obrigado a você, a todos os debatedores. Quero mandar um abração para toda a Igreja Viva, para minha esposa, minha mãe, minha filha, minha sogra que estão ouvindo. Maravilha, muito obrigado, pastor Celso, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa Cláudia, que está me ouvindo, meu filho Cauã, meu filho Caio. Um abraço para toda a Igreja Congregacional de Senador Camará. Aproveitar a oportunidade de convidar a todos. Próximo sábado, dia 23, a igreja comemorará 75 anos. Todos estão convidados. Um abraço para o pastor Elias,
e a Igreja Congregacional de Santíssimo também. Maravilha, um grande abraço para esse povo querido nos acompanhando. Nós vamos orar juntos agora, já ao vivo aqui no Facebook. Pastor Clark Gable vai orar conosco. Vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, vida de fé, de oração, de clamor ao Senhor e também de submissão à vontade do Pai. A vontade de Deus, como diz a Bíblia, é boa, ela é agradável e é perfeita. Vamos orar por aqueles que têm discutido tanto e, em razão da sua discussão que sobe de tom, acaba beirando a agressividade, muitas vezes a agressividade física, como esse caso que aconteceu no Rio, produzindo morte, e tantos outros casos que acontecem em país e mundo afora. Vamos orar por aqueles que estão sendo, de alguma forma, influenciados por jogos e precisam de ter equilíbrio na gestão deste assunto. Que jogos posso participar? Que brincadeiras são convenientes? O que é adequado? O que não é? Tão difícil instruir os filhos com relação a esse assunto. Também é muito difícil controlar os próprios hábitos e assim vamos submetê-los agora diante de Deus em oração, como vamos pedir ao Senhor que continue a curar os enfermos e a consolar os corações enlutados em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse tempo, pelo aquilo que fomos discutir nessa hora. Oramos, ó Deus, para que aqueles que ainda estão lidando com perdas e ainda não tiveram a resposta das tuas orações, oramos para que haja paz no coração e que eles se submetam à tua vontade. Oramos por aqueles que ainda não entendem o valor da vida, porque, ó Deus, muitas vezes rompem relações por coisas pequenas. Dê paz a esses corações. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm sido dependentes dos jogos, que têm perdido a noção da vida, que têm valorizado coisas, ó Deus, que muitas vezes afastam o coração da família e do relacionamento contigo. Oramos pelos enfermos, que tu tenhas compaixão e opere os milagres em suas vidas para a glória do Senhor. Pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.